Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos. Mais uma oportunidade que estamos tendo de juntos, dessa vez eu e Nilo Nogueira, para conversarmos sobre mais um tema interessante da doutrina dos Espíritos, mas nós vamos revelá-lo daqui a pouco. Passar a palavra ao nosso amigo Nilo, os cumprimentos da noite. Tudo bem, Nilo? Tudo em paz? Olá, Arlindo. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite aos amigos e amigas que nos assistem, né? E vamos nós para mais um estudo. Importantíssimo, por sinal, né? Doutrina espírita. Amigos, nós vamos hoje tratar de um tema de o céu e o inferno. E nós vamos mostrar a capa desse, porque nós já estamos utilizando há algum tempo a edição da FEAL, tanto de O Céu e o Inferno quanto da Gênesis, que tem lá na sua capa 1865, primeira edição autêntica, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essas duas novas obras, Gênesis e O Céu e o Inferno, são produto desse trabalho dos pesquisadores a partir do acervo Canuto de Abreu, e que tem produzido uma coisa muito boa da retomada dos textos originais de Allan Kardec, e nós temos trabalhado, graças a Deus, com eles, com os nossos companheiros de trabalho no Grupo Espírita Redenção, com os textos dessa nova edição, retomando as edições originais de Kardec. Nós vamos tratar hoje, lá na segunda parte de O Céu e o Inferno, no capítulo 2, Espíritos Felizes. E nós vamos hoje, especialmente, com o senhor Sansão, né, que foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e vamos ver do que trata, né? A gente vai situando aí no meio da nossa conversa, do nosso bate-papo. Então, vamos lá, senhor Sansão. O senhor Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu em 21 de abril de 1862, após um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo a própria morte, havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta com o seguinte teor. Ele, então, envia essa carta a Kardec, né? Ela diz o seguinte: caso seja surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, gostaria de reiterar um pedido que vos fiz há cerca de um ano, que é o de evocardes meu espírito o mais rapidamente possível e tantas vezes quanto julgardes apropriado, a fim de que, membro assaz inútil de nossa sociedade durante minha presença na Terra, possa eu, de além-túmulo, a ela servir de alguma forma, dando-lhe os meios de estudar, fase por fase, através das evocações, as diversas particularidades que acompanham o que o vulgo chama de morte, mas que, para nós espíritas, é apenas uma transformação, conforme os insondáveis desígnios de Deus, mas sempre útil ao objetivo a que ele se propõe. Então, assim, primeiro esclarecer aos amigos e amigas que a nossa proposição de estudar esse tema, de ver esse tema, esse depoimento, essa situação do desencarne do Sansão, é para a gente ver a prática, né? A prática disso. O Espiritismo fala de tudo isso, nós estudamos tudo isso, mas ver acontecer, por assim dizer, pegando esses dados, esses detalhes, essas informações que Sansão vai trazendo, como é que isso se dá? Isso nos parece tão rico, é uma possibilidade tão interessante para as nossas reflexões, né? Fala, Nilo, o que você diz? Sim, né? Você percebe na pessoa do senhor Sansão já aqui uma lucidez, né? Uma clareza muito grande de convicções, né? De como ele vem lidando a partir do estudo da doutrina, a partir do momento que ele tomou conhecimento e passou a estudar a doutrina,
né? A lucidez dele, a tranquilidade em lidar com essa realidade do mundo espiritual, do mundo, né? Lógico, acredito que não há ninguém encarnado que tenha alguma curiosidade ou algum receio, né, com o futuro no desencarnar. Isso é normal, né? Isso é humano. Mas você vê a tranquilidade com que ele já começa a lidar com essa possibilidade, com essa realidade, algo real, natural para ele, e que ele já está atento a isso, já vem vivenciando essa possibilidade. Isso é muito interessante, né? É uma maneira de exemplo para nós também, né? Para começar a observar Sim. a vida assim, né? Isso, é a consciência espiritual já se fazendo notar enquanto encarnado ainda, né? Segue, então, agora falando Kardec, falando o próprio Sansão, perdão. Além desta autorização e pedido para me honrardes com uma espécie de autópsia espiritual, eu gosto muito dessa expressão que ele usa aí, que meu pouco adiantamento como espírito tornará talvez estéril e que vossa sabedoria naturalmente saberá circunscrever a um número limitado de tentames, atrevo-me a rogar pessoalmente a vós e a todos os meus colegas que tenham a bondade de suplicar ao Todo-Poderoso que permita aos bons espíritos sentirem-me, assistirem-me com seus bondosos conselhos. Em particular, São Luís, nosso presidente espiritual, guiando-me na escolha e na época de uma reencarnação, assunto que desde já me preocupa muito. Receio enganar-me sobre minhas forças espirituais, pedindo a Deus, muito cedo e presunçosamente, um estado corporal no qual não possa justificar a bondade divina, o que, em vez de servir para meu avanço, prolongaria minha estada na Terra ou, em outra parte, caso eu fracasse. Mais uma vez, a gente vai vendo a lucidez desse Sansão, né? A postura dele diante da vida, graças ao olhar que ele tem sobre a doutrina e como ele se coloca diante dela, como ela está presente nele de forma plena, né? Que a gente pode observar. Sem dúvida, né? Alguns diriam, nossa, como ele é humilde, ele coloca aqui, faz algumas frases, mas a gente percebe que isso é uma questão de consciência. Quando você começa a entender a relação entre as coisas, você sabe que você é um grão de areia no meio de uma imensidão, do infinito. E você começa a ver, né? Eu imagino isso, né? Quando a gente começa a lidar com a doutrina espírita, a gente vê que o universo, a vida, é muito maior do que a gente pode supor. Né? E um espírito um pouco mais esclarecido como ele, no sentido espiritual, tem noção dessas forças, tem noção dessa realidade, tem noção de como estamos sujeitos aos nossos enganos, como ainda não sabemos aqui, enquanto encarnados, não sabemos exatamente o que nos espera, né? Então, você vê que é uma atitude muito lúcida, muito tranquila, lúcida, né? E pé no chão. Exato. Né? É legal, assim, você falou uma coisa interessante aí, que é isso. Ele não é um homem bonzinho, né? Exatamente, é isso aí. Isso é que faz A toda a gente diferença. a gente pode começar a mudar um pouco essa ideia de que um espírito mais consciente, mais evoluído, seja aquela atitude, né, de pseudo-bondade, aquela fala mansa, aquela coisinha, né, meus irmãos. Não, não é isso. Como é que se diz? É a coerência, né, e a adequação com que ele se manifesta. Né? Eu estava te ouvindo assim no primeiro momento até e lembrando de uma expressão que eu gosto muito no Evangelho, que é assim: batei e abrir-se-vos-á. E a gente tem sempre uma ideia apressada de que ao bater a porta se abre, assim. Não, é bater. Bater significa insistência. Então, você vai batendo insistentemente e a porta vai abrindo vagarosamente. Porque essa porta, ela não abre aqui fora, ela abre de dentro. Então, você vai percebendo o teu tamanho.
Você vai tendo contato com a tua realidade, mas é preciso bater. A gente geralmente fecha a porta e fica procurando aqui fora alguma coisa. Os caras que vão batendo devagarinho, eles vão abrindo, porque vai abrindo. É a própria história, é com você, não é com o outro, não é lá fora. Então, eu acho que é um pouco isso, né? E tem um aspecto importante nisso que você trouxe, que a gente pode também pensar a respeito. Isso está falando de uma relação, bater e abrir-se-vos-á. Né? A gente geralmente pede as coisas, me dê, me dê, me dê. Né? Mas, na verdade, quando essa relação, quando se coloca bater e abrir-se-vos-á como consequência de um ato nosso, a gente precisa começar a entender que a gente precisa fazer a nossa parte. Né? É ação e reação. Minimamente, a gente tem que bater. Minimamente, a gente tem que buscar. Minimamente, a gente tem que tentar saber como se interessar, procurar conhecer. Né? É isso que dá lucidez e serenidade no cara. Exato. Vamos lá. E Kardec, então, vai dizendo para nós: para satisfazermos seu desejo de ser evocado o mais rápido possível após sua morte, dirigimos-nos à Câmara Mortuária com alguns membros da sociedade, onde, na presença de seu corpo, ocorreu a seguinte conversa 1 hora antes do sepultamento. Tínhamos nisso um duplo objetivo: cumprir uma última vontade do Sr. Sanson e observar, uma vez ainda, a situação da alma em um momento tão imediato à morte, mormente em um homem eminentemente inteligente, esclarecido e profundamente cônscio das verdades espíritas. Haveríamos de constatar a influência de tais crenças sobre o estado de espírito, captando suas primeiras impressões. Nossa expectativa não foi em vão, porquanto o Sr. Sanson descreveu com perfeita lucidez um instante da transição. Viu-se morrer e renascer, circunstância pouco comum em virtude da elevação do seu espírito. Legal isso, Abessa, né? Então, você vê, Kardec já tinha experimentado isso em outras situações, né? Com outros companheiros, né? Que ele até diz que tínhamos nisso um duplo objetivo. Como é que ele fala? Haveríamos de constatar a influência de tais crenças sobre o estado do espírito, captando suas primeiras impressões. Não, ele fala um pouquinho antes sobre que ele já tinha feito isso em algum outro momento, né? E agora eu perdi um pouco aqui, depois a gente retoma. Fala, Nilo. Sim, dizer que é um projeto, né, de estudo mesmo, vamos dizer assim, de uma oportunidade de constatar coisas importantes e poder trazer ali, com a evocação, as impressões de um espírito recém-desencarnado, né? Que, veja bem, a Sociedade Espírita de Paris, ela tinha como objetivo estudar, né? Estudar e aprender, né? E olha que oportunidade interessante, importante, com um dos membros, né? Que alegria poder fazer um trabalho desse e você poder ter notícias, né, daquela pessoa logo após o desencarne dela. Muito interessante, né? Nilo, é isso. Nilo, achei isso aqui. E observar uma vez ainda a situação da alma em um momento tão imediato à morte. Porque ele já fez isso em outras situações com outros companheiros, né? Mas, assim, especialmente com Sanson, pela ligação, pela importância de Sanson na sociedade, o comportamento exemplar, um homem muito digno, respeitabilíssimo e tal. E, assim, um membro da primeira hora, né? Sim, porque as situações variam muito, né? Não são iguais, varia de espírito para espírito, né? E aí a gente lembra, retoma para lembrar isso que Kardec faz o tempo todo. Por isso que um espírito não traz a verdade absoluta. É a verdade deles. Naquele momento dele, para cada um, isso acontece de maneira muito diversa, né? Então, a gente pensar que vai morrer amanhã, vai ser assim, assado, bobagem. Aliás, se soubesse disso, o Sanson não precisava pedir para saber como é que vai ser. Porque, olha só, ele pede para que seja... Ele pede a autópsia, né? Ele pede a autópsia para isso. Para ver como é que é isso, como será isso comigo.
E a gente fica aqui fantasiando coisas que não vão ser necessariamente reais. Né? Porque cada história é uma história, cada momento. Você vê, quando os espíritos falam da questão, por exemplo, deve-se salvar o homem naquele último momento ou ele deve deixar morrer, né? Nunca se sabe, o último momento a gente nunca sabe quando é. Pode parecer que ele vai morrer naquele momento e ser salvo, ou não, ou aquele momento ser fundamental para a mudança radical do tipo de pensamento daquele sujeito. Então, a gente não pode acreditar nessa falácia de, olha, o Espírito disse e vai ser assim. Isso não é verdade. Isso não é uma verdade que se sustente à luz da pesquisa que Kardec faz o tempo todo. Né? Não dá para generalizar, né? A gente já viu em várias ocasiões na própria doutrina que cada caso é um caso, as situações variam muito, né? É singular quanto a vida de cada pessoa. Então, varia muito. Não dá para predizer, né? Quando a gente pensa... Porque eu gosto dessa história doutrinária, porque a gente, quando vai... A doutrina nos ajuda a voltar ao passado e vir ao presente o tempo todo, fazer esse ir e vir e conseguir perceber coisas interessantes. Quando a gente se reporta lá a Jesus, lá no Monte das Caveiras, entre os dois ladrões, não tem um que ele diz, olha, ainda hoje estarás comigo. Por que será? É aquele átimo de mudança daquele momento da sua vida que você diz, cara, não era por aí. E o cara percebe, sabendo disso, olha, a sua situação vai ser outra. Porque você, naquele último momento, consegue dar uma... Meu Deus, descobri. Nesse exato momento, mudou tudo na concepção daquele homem. Né? Entende? É isso que a gente acaba deixando de lado. Aí. Usa tanto o Evangelho, vai para a Bíblia, para o Velho Testamento, volta para o Novo, e acaba não conseguindo olhar que a doutrina dos Espíritos apanha isso tudo e nos dá, assim, claro. Isso. E como nós estamos falando, né, do pós-morte, da passagem, né? A física quântica meio que já também confirmou o que é dito na doutrina espírita, né? O espírito, ele leva com ele a realidade que ele vive, a percepção dele está condicionada à sua crença, ao que ele sente, ao que ele acredita que está acontecendo. Então, tem muito isso, né? E quando esse exemplo que você deu na cruz, né? Aquele que estava ao lado de Jesus, ele conseguiu mudar a percepção dele antes de morrer, ele já chega, né, já passa por esse momento, uma percepção diferente, já chega do lado de lá diferente. Né? E a nossa condição espiritual, nossa condição emocional, de percepção, de crenças, de valores, é que vai determinar o nosso estado lá, né? Como vamos nos sair do lado de lá, que tipo de realidade estaremos vivenciando, né? Está muito ligado ao nosso estado interno, né? De realidade íntima, né? De emocional, pensamentos. Fundamentalmente. Bom, então vamos lá. Primeiro, é a primeira evocação que ele vai fazer ali, né? Câmara Mortuária, 23 de abril de 1862. Evocação. Atendo a vosso chamado para cumprir minha promessa. Caro senhor Sanson, com prazer cumprimos um dever, o de evocá-lo o mais rápido possível após a sua morte, como era de seu desejo. É uma graça especial que Deus concede a meu espírito, permitindo comunicar-me. Agradeço-vos a boa vontade, mas estou tão fraco que tremo. Sofria tanto, Senhor, que imagino podermos perguntar como está passando agora. Sente ainda as dores? Que sensações experimenta ao comparar sua situação atual com a de 2 dias atrás? Minha situação é ditosa, porquanto nada mais sinto de minhas antigas dores. Encontro-me restabelecido e sinto-me como novo, como se diz entre vós. A passagem da vida terrestre para a vida dos espíritos foi inicialmente incompreensível para mim, porque fica-se algumas vezes vários dias sem lucidez. Antes de morrer, porém, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe que eu pudesse falar
àqueles que amo. E Deus atendeu. Podemos comentar até aí? Ou você acha que vale seguir? Bom, a princípio, ele já traz alguma informação aqui, né? 2 dias depois do desencarne, né? Ele se diz assim, meio fraco, né? Tanto fraco, mas que já foi concedido a ele poder se comunicar, né? E acredito que também isso tenha, né, esteja sendo grandemente facilitado pelo fato de ser com um propósito de estudo da Sociedade Espírita de Paris, né? Provavelmente, talvez ele ainda tivesse algumas questões ainda para se equilibrar e tal, normalmente como qualquer espírito, né? 2 dias depois, né? Ele está enfrentando uma situação, mas já você vê quão rápido foi, né, o reequilíbrio dele do lado de lá, né? Já está em condições de se comunicar. E se comunicar, sim, com essa tranquilidade e essa lucidez, né? De forma muito lúcida, muito tranquila e tal. Bom, dessa. 4. Após quanto tempo recuperou a lucidez das ideias? Após 8 horas. Deus, repito, deu-me prova de sua bondade, julgando-me digno o bastante, e eu jamais poderei agradecer-lhe o suficiente. Está bem seguro de não pertencer mais a este mundo? Como se certifica disso? Certamente não pertenço mais ao vosso mundo, mas estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, para pregar a caridade e a abnegação que foram os guias de minha vida. Depois, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve enaltecer a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte, em uma palavra, transformado. Não reconheceríeis mais em mim o velho enfermo que tudo precisava esquecer, evitando todo prazer, toda alegria. Sou espírito. Minha pátria é o espaço. Meu futuro é Deus, que resplandece na imensidade. Bem queria eu poder falar a meus filhos para ensinar-lhes aquilo em que nunca creram por má vontade. Eu gostei muito desse trecho. No próprio item 4, né, a resposta que ele começa dizendo após 8 horas, e ele sempre agradecido a Deus, porque é isso, restabelecermos essa ligação, essa relação amorosa e respeitável com o nosso Criador, né? Que é isso. E esse finalzinho que ele fala, refere-se aos filhos, né? Que resplandece na imensidade. Bem queria eu poder falar a meus filhos para ensinar-lhes aquilo em que nunca creram por má vontade. Quer dizer, a gente fica culpado por causa dos filhos, não tem que ter culpa, né? Faz o que é possível, ninguém pode transformar ninguém a toque de caixa, a empurrar um sopapo, né? Essa doutrina exige, ela nos dá chance de reflexões, não é impositiva, né? Mas fala aí, Deus. Eu gostaria de destacar aqui na questão 4, após quanto tempo recuperou a lucidez das ideias? 8 horas. Após 8 horas. Aí ele diz assim, Deus, repito, deu-me prova de sua bondade, julgando-me digno bastante, e eu jamais poderei agradecer-lhe o suficiente. A gente, né, nós, de modo geral, temos essa cultura, né, que veio através dos tempos, das religiões tradicionais. A gente tende a, quando lê uma fala dessa, a gente tende a compreender como um Deus que está ali interagindo, vai proibir, ou vai permitir, vai fazer, vai não sei o quê. Na verdade, ele está falando de como ele se deparou com a grandeza da vida, né? Ao ponto de ele ter tentado corresponder enquanto encarnado, fez o que foi possível, o que ele achava que era preciso, né? O que era certo, buscando a verdade, a bondade, a caridade, e do lado de lá ele se vê numa situação boa, feliz, consciência tranquila, e tendo tantos espíritos, como a gente vai ver mais adiante, assessorando ele do lado de lá. Eu imagino que deve ser assim uma sensação maravilhosa de dever cumprido, de gratidão a Deus, de ver como a vida pode ser boa, como existe o bem,
né? Eu acho que é nesse sentido que ele fala, que ele agradece a Deus e me julgou digno o bastante, ou seja, ele se viu recompensado nos esforços que ele fez. Uhum. É disso que ele está falando. A gente precisa Exato, começar a exato. entender, né, quando alguém se refere a Deus nesses termos, a gente começar a entender o que isso quer dizer, né? Não é um Deus ali, uma pessoa, um ser, um espírito que chega lá, não, peraí, então tá bom, você foi bonzinho, toma aí. É. Não, não é isso, né? Eu acho, inclusive, Nila, a gente observa, inclusive, que, quer dizer, essa atitude dele, ela não é uma atitude de agora, essa atitude é do encarnado ainda, né? Ele Ainda, encarnado ele ainda já encarna. começou essa atitude. E aí ela se reflete, ela continua, quando ele constata depois ainda, meu Deus, olha, além de tudo, eu chego aqui e consigo ver isso com essa clareza. Deve ser muito bonito, gostoso, É. muito alentador, muito... É um exemplo para nós, é mostrando o caminho, né? A nossa luta deve ser essa, né? Da gente buscar, começar a entender qual é a nossa deficiência, qual é o nosso problema, quais são as nossas dificuldades. A gente gosta de falar dificuldade, mas quais são as nossas tendências negativas, Uhum, nossos traços difíceis, né? Que ainda trazemos de tantas lutas, tantas encarnações, para poder começar a compreender isso, né? uhum. Que essa é a nossa luta real, né? Essa definição que ele faz aqui, que é muito interessante, depois ensinarei a verdadeira fé. Aí ele destaca a fé espírita, que deve enaltecer a crença do justo e do bom. Então, o cara é muito, ele é o cara, eu gosto do cara. O senhor Sansão é uma figura, assim, muito bom. Mas a gente vai chegar no final, tem surpresa, né? 6. A visão de seu corpo aqui... Desculpa, Fala, Rendo, fala. desculpa te interromper. Não, fala, fala. Nesse trechinho que você destacou, né? Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve enaltecer a crença do justo e do bom. Ele está podendo falar isso do ponto de vista de quem pôde confirmar isso, quem pôde Uhum. vivenciar isso e confirmar, e constatar Exato. Ele isso, né? Que exercitou durante a vida e confirmou após a morte. confirmou, constatou, né? Na passagem dele, ele vê a fé espírita, que enaltece a crença do justo e do bom. Olha só. Barato isso, achei Olha que interessante isso, né? Ele rico demais. trazendo um feedback, né, a respeito É, para os encarnados que ainda estão estudando, ainda, né, não sei se saber direito o que pensar disso tudo, né? Está aqui. um barato. E engraçado, e essa fala dele não tem nada a ver com reforma íntima, não é? Aquele... Exatamente. É, é exercício da vida, É, é viver e ligado e atento e realizando, e sem preocupações, com, olha, meu Deus, caderno, igual caderno mesmo, não, não é isso. Vamos seguindo, naturalmente, mas empenhado em realizar de verdade aquilo que está vivendo, né? Tornar prático aquilo que estuda, né? A gente não ficar só com a cultura axilar tão agradável, bonitinha. mas para isso precisa compreender, né? E é importante poder compreender o que essas coisas significam na prática, no dia a Uhum. dia. O que é que isso quer dizer para nós? Como é que a gente tem que entender isso? O que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que buscar? Como é que é isso, né? E aqui ele está meio que explicando isso aí, né? Uhum. É isso. Item 6. A visão de seu corpo aqui ao lado provoca-lhe que efeito? Meu corpo, pobre e infinito despojo. Tu deves voltar ao pó, enquanto eu guardo a boa recordação de todos aqueles que me estimaram. Vejo esta pobre carne deformada, morada de meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Purificaste meu espírito e o sofrimento, 10 vezes bendito, garantiu-me posição bem feliz, já que disponho de imediato da possibilidade de vos falar. Ah, fala disso aí, Nilson, isso é legal, porque esse negócio é interessante, né? Porque ele está falando de sofrimento, É, mas não é daquele jeitinho que a gente gosta, né? é. Eu queria só fazer uma correção aqui, que na hora que você Assim, leu, você disse meu corpo pobre e infinito despojo, não, ínfimo despojo, né? ínfimo, sim, sim, Ínfimo, perdão, isso mesmo. né? Que aí para quem está ouvindo faz Não, diferença, né? faz toda a diferença. Pobre e ínfimo despojo, ou seja, Despojo, algo irrelevante, né? é, Ele aqui é difícil, né, para a gente aqui pensar nisso, né?
é uma grande dificuldade compreender isso, né? Porque a gente está ainda no corpo, a gente ainda está tendo as sensações da dor, do sofrimento, das dificuldades, né? Então é difícil a gente pensar nisso, que o sofrimento pode ajudar alguma coisa. Uhum. Mas acho que ele se refere a uma condição que ajudou ele a buscar a compreensão, buscar as coisas de Deus, né? Que quando ele só vai conseguir entender ou perceber o quanto aquilo o ajudou quando ele chega do lado de lá. É uma Uhum. coisa, acho que, constatada a posteriori, Uhum. né? Mas um exemplo como desse meio que já nos indica a direção, né? Para não nos revoltarmos contra os sofrimentos, Isso. mas antes buscar a causa. Por que que eu tô, na minha vida eu estou tendo que passar por isso? Por que que essas dores, esses sofrimentos estão me alcançando? O que que isso quer dizer? Será que é um resgate de alguma coisa ou será que são coisas que eu estou provocando com as minhas atitudes? Era nisso que eu queria chegar, Nil. A minha parada era por causa disso, porque eu costumo repetir sempre as pessoas, eu detesto murmuração, porque murmuração não deixa a gente observar o momento, não deixa a gente refletir. Se eu só murmuro, eu não posso, eu não devia passar por isso. Aí você não está aproveitando nada desse processo, porque você não está Não dando tá. tempo, aproveitando esse momento para ver o que é, para saber por quê. Porque Kardec diz lá, remontando as causas, que a gente vai conseguir entender o presente, o efeito. Né? E a gente não quer fazer isso. Quando vem a dor, você fica só reclamando, 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 e esquece que dor não vem à toa, não é à toa, não cai do céu. Né? Não é dá dor para aquele cara lá, não. Você tem dor, Não é castigo. não é castigo. É consequência de alguma coisa, Alguma não é coisa. castigo, né? E a vida tem uma função didática para o espírito. Então, se há sofrimento, o sofrimento é a nossa percepção de algo que não está de acordo com o que a gente queria, Uhum. né? Então, assim, o que eu estou fazendo de errado? Né? O que será que está provocando isso? Por que eu estou passando por uma situação dessa? Quais as Quem... minhas atitudes que estão me levando a isso? Ou me Isso. mantendo nisso? Né? Para nós que estudamos doutrina espírita, já fica mais fácil um pouco pensar assim. Mas como tem muita gente que ainda não entrou nessa lógica da reencarnação, da lei de causa e efeito, da escolha que é livre, a gente pode escolher o que for, mas vai sofrer sempre os resultados daquilo, das nossas escolhas. Isso é lei de causa e efeito. Né? Então, a gente começar a entender isso. O sofrimento não é algo que cai do céu por acaso. Por acaso você passou ali e caiu na sua cabeça. Poxa, deu azar. Não, isso não é assim. Né? É resultado de como estamos nos conduzindo. Pode ser um estado emocional, pode ser uma doença, vítima de hábitos emocionais difíceis também, né? De alimentação, de excessos de toda a natureza, enfim. Né? Vamos no 7? Conservou o Senhor sua consciência até o último momento? Sim, meu espírito conservou suas faculdades. Mesmo sem ver, podia, no entanto, pressentir. Toda a minha existência desenrolou-se em minha memória e meu último pensamento, minha última súplica foi a de poder vos falar, o que faço agora. Em seguida, pedi a Deus que eu vos protegesse para que o sonho de minha vida fosse realizado. Ele é muito legal, né? Muito, a gente fica desejando poder agir lucidamente assim na hora H, construir de tal maneira que nos seja possível, né? O caminho é esse, é começar a entender que a vida é espiritual, estar na matéria é transitório, é por um Uhum. período. Se a gente puder já começar a viver com vistas a isso, entendendo isso, que somos um espírito encarnado, né? Estamos aqui de passagem, a verdadeira vida é lá, e começar a se sintonizar com os verdadeiros valores da vida, que é o amor ao próximo, a compreensão, a paciência, a tolerância, a busca da verdade, ser autêntico, ser verdadeiro, se é sim é sim, se é não é não, né? E assim, começar a assumir a responsabilidade pelo que escolhe, pelo que faz, pelo que diz, né? Esse é o caminho. Agora, são coisas que precisamos aprender, né? Pois Ainda é. estamos aprendendo, né? E independente até de ser ou não religioso, que a gente possa resgatar a nossa espiritualidade, que essa que é a questão fundamental, né? Quando a gente não tem esse lastro da espiritualidade, de nos reconhecermos como tais,
É que a coisa complica, né? Porque a gente não, se É, a gente não se acha espírito, não se reconhece espírito, não reconhece a nossa própria espiritualidade, como é que a gente sai disso, né? é. É A gente complicado. pensa como ser encarnado como uma pessoa só com um corpo, só no mundo material. A É. gente não pode, né, deixar de ter sempre em mente essa relatividade. Somos espíritos, a vida é espiritual, né? 8. Teve consciência do momento em que seu corpo exalou o último suspiro? O que se passou com o Senhor nesse momento? Que sensação experimentou? Desfaz-se a vida. A vista, ou melhor, a visão do espírito apaga-se, encontra-se o vazio, o desconhecido. Arrastado não sei por que encanto, achamo-nos num mundo em que tudo é alegria e grandeza. Eu não mais sentia, não compreendia, preenchia-me, contudo, inefável felicidade, e não mais sentia a constrição da dor. Essa. Como ele define isso é que é muito interessante, né? Ele não entendia o que estava acontecendo, não sabia descrever o que é que estava se passando, onde ele estava, mas arrastados não sei por que encanto, achamos-nos num mundo em que é tudo alegria e grandeza. Ou seja, ele percebia a sensação de grandeza, de alegria, de estar ali, né, sem entender direito o que estava acontecendo. É interessante, é meio difícil de compreender Difícil de isso, né? compreender, porque não era passível de raciocinar, mas era É, passível de sentir, né? Um barato isso. 9. Tem o Senhor conhecimento do que pretendo dizer diante de seu túmulo? Do que pretendo dizer diante de seu túmulo? Logo que as primeiras palavras da pergunta foram ditas, o Espírito respondeu sem que fosse concluída a indagação. E respondeu ainda, sem que tivesse sido questionado, sobre a controvérsia levantada entre os assistentes quanto à conveniência de que fosse lida essa comunicação no cemitério, dado que alguns dos presentes poderiam não compartilhar de tais opiniões. Ó, meu amigo, tenha ciência, tenho ciência porque o vi ontem, assim como o vejo hoje. Minha satisfação é muito grande. Obrigado, muito obrigado. Fale para que me compreendam e o estimem. Nada há a temer, porque se respeita a morte. Fale, pois, para que os incrédulos tenham fé. Adeus, fale, coragem, confiança, e que possam meus filhos converter-se a essa crença venerando. Essa coisa também é muito interessante, né? Kardec faz uns exercícios bons nessa pesquisa, né? Ele fala, olha, não conhecer Kardec é uma lástima, né? Para os espíritas que insistem ainda em não buscar conhecer esse homem. é. Vamos onde eu estou? Sim. Agora, durante a cerimônia, né? Desculpe, o que acabamos de ler foi assinado Sanson, né? Ele assina essa mensagem. Durante a cerimônia no cemitério, ele ditou as seguintes palavras: que a morte não vos aterrorize, meus amigos. Ela é uma etapa para vós, se soubestes viver bem. É uma felicidade, se a houverdes merecido dignamente, cumprido bem as vossas provas. Eu vos repito, coragem e boa vontade. Não atribuais senão um mínimo valor aos bens da terra e sereis recompensados. Não se pode muito desfrutar sem tirar o bem-estar dos outros e sem fazer, do ponto de vista moral, um imenso mal. E tem uma nota disso que é bem interessante. Os bens terrenos são limitados, mas, com a evolução moral que se inicia, está entre as transformações sociais levar os benefícios da modernidade a todos os seres humanos, sem distinção, pela igualdade efetiva de oportunidades quanto à educação, saúde, moradia, relação familiar,
trabalho, lazer, liberdade de escolha, pensamento e consciência. Também a superação de privilégios, abusos e preconceitos. O Espiritismo faz compreender que a caridade desinteressada e a fraternidade são necessárias para a renovação social. É a nota do editor. E termina o Sanson, que a terra me seja leve. Mas só essa fala dele é muito linda, né? Essa mensagem é muito linda. Ele alerta para o apego à matéria, né? Ele alerta para o problema do apego à matéria. É aquele que ele diz assim, não atribuais senão um mínimo valor aos bens da terra, ou seja, apenas o necessário. É necessário, a gente precisa, né, das coisas materiais, mas para os objetivos a que ela se destina, e não para nós nos apegarmos, né? E sereis recompensados. Não se pode muito desfrutar sem tirar o bem-estar dos outros. Né? Isso é uma chave, né? Isso é uma chave. Quando você tem em excesso, em abastança, né? E minimamente não tem uma preocupação em estender isso também ao seu redor, para outros, poder estender esses benefícios para outros, né? Você vive só para você, isso deixa você meio, vamos dizer assim, meio dessintonizado, né? Da vida, das coisas, né? Então, realmente, você já começa a meio que se isolar, né, no materialismo, no interesse da matéria. Então, isso vai ter repercussões, né? Por quê? Porque a pessoa apegada à matéria, na hora do desencarne, tem esse choque da diferença das realidades, né? Daqui do mundo material e do mundo espiritual. Ele não vai estar equipado para estar bem do lado de lá. Ele sabe estar bem aqui, né? Você sabe que esse trechinho que ele fala, em especial, ele sempre me lembra, porque eu sempre me remeto a uma colocação das pessoas com a proposta rostendista, especialmente, quando falam, às vezes, de Jesus com uma tal de uma avanço em linha reta. E aí você pega um trechinho desse e vê como é impossível avançar em linha reta. Quantos de nós podemos, por exemplo, ter nas mãos uma fortuna e saber transformá-la em benefício para a coletividade? A gente, é meu, o rico sou eu. Eu vou ter 10 carros, eu vou ter 10 Ferraris, eu vou ter 10 fazendas, eu vou ter 10 não sei o quê, e não estou me preocupando se naquela cidade em que eu vivo, se no estado em que eu estou, se no país em que eu vivo, quantos morrem à míngua. Então não dá para passar em linha reta porque a gente não tem conhecimento ainda. Não, e outra coisa, né, Arlindo? Essa evolução em linha reta, já que a reencarnação seria um castigo, essa evolução em linha reta seria no mundo espiritual. Como é que ele vai aprender o valor das coisas se ele não sabe? Como é que ele vai vencer uma tentação? Né? Não vivida. De que natureza? Se a tentação da alimentação em excesso, da bebida em excesso, do amor em excesso, do apego, né? da inveja. Né? Como ele vai superar, como ele vai evoluir sem a experiência? Essa evolução em linha reta, sem reencarnar. Como assim? Né? É um negócio meio difícil de entender. Né? É totalmente sem fundamento, né? É uma coisa que não se explica, né? Não tem pé na lógica, não tem pé na lógica. Vamos ao item 2, então, daqui. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Evocação: meus amigos, estou junto a vós. Ficamos muito felizes com a conversa que com o senhor tivemos no dia de seu enterro, e já que o permite, ficaremos ainda mais contentes em estendê-la para benefício de nossa instrução. Estou pronto, contente por haver dispensado em mim. Tudo o que pudermos esclarecer sobre o mundo invisível, fazendo-nos compreendê-lo, será grande ensinamento, porquanto a falsa ideia que se faz do mundo invisível é o que muitas vezes leva à incredulidade. Não fique surpreso, portanto, com as perguntas que lhe possamos endereçar. Aguardo vossas perguntas e com elas não me espantarei. O Senhor descreveu com luminosa clareza a passagem da vida para a morte. Disse que, no momento em que o corpo exala o último suspiro, a vida se desfaz
e a visão do espírito encarnado se extingue. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa ou de dor? Sem dúvida, porquanto a vida é uma sucessão de dores, sendo a morte o remate de todas elas. Daí advém uma violenta ruptura, como se o espírito tivesse que fazer um esforço sobre-humano para libertar-se de seu envoltório. Esforço que absorve todo o ser, fazendo-o perder a noção do que lhe acontece. Engraçado que essa imagem me lembrou imediatamente aquela dor da expulsão do feto, né? Aquele último momento do nascimento, que é essa dor extrema, esse esforço descomunal para sair daquele casulo, né? E eu acho que a imagem é muito, muito parecida, né? Muito semelhante, de alguma maneira. Deixa eu seguir aqui para terminar. Tal não é a regra geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar e que a separação ocorre sem esforço naqueles que chegaram a um certo grau de desmaterialização. Então, fala aí, Lila. Ele não está desmentindo, né, o senhor Sanson, mas ele está dizendo que isso não é uma regra geral. Ele experimentou dessa forma, para ele foi assim. Mas existem outras maneiras, acontece, isso varia, de espírito para espírito, enfim, né? Cabe esse esclarecimento, porque senão a pessoa lendo isso pode achar que vai ser assim para todo mundo, né? Pois é, pois é. E essa Kardec foi a impressão que ele teve, né? Kardec não deixa passar essas coisas, justamente que ele está dizendo que essa é a coisa para instrução, né? Essa base-papo toda é para instrução. 5. Sabe se existem espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? E a resposta continua a pergunta. É mais penoso, por exemplo, no caso do materialista que acredita que para ele tudo se acaba nesse momento? E a resposta de Sanson. Seguramente, uma vez que o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, com ele habituou-se, e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, porquanto sabe o que o espera. O sofrimento moral é o mais forte, e sua ausência no momento da morte é um alívio muito grande. Aquele que não crê assemelha-se ao condenado à pena capital, cujo pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Há semelhança entre esta morte e a do ateu. Comentário, Nilo? Podemos seguir mais um pouco, né? Para a gente... E o 6. Haverá materialistas endurecidos o bastante para crer seriamente que no momento supremo mergulharão no nada? E a resposta, sem dúvida, há os que acreditam no nada até o último momento. No momento da separação, no entanto, o espírito examina profundamente sua vida, apoderando-se dele a dúvida que o tortura, porque se pergunta em que se vai transformar. Deseja entrever algo, mas não consegue. A separação não se pode processar sem tal impressão. Numa outra ocasião, um espírito nos forneceu a seguinte descrição acerca da morte do incrédulo. O incrédulo, empedernido, experimenta nos últimos momentos as angústias de alguém num terrível pesadelo que se vê à beira do abismo, prestes a ali mergulhar, faz inúteis esforços para fugir sem que consiga andar. Esforça-se para agarrar qualquer coisa, ancorar-se num ponto de apoio, mas sente-se resvalar, quer pedir auxílio, mas som algum consegue articular. Em tais casos é que se vê o moribundo a torcer-se, a crispar as mãos e a dar gritos abafados, sinais evidentes do pesadelo que o prende. No pesadelo comum, o despertar tira-vos da aflição, sentindo-vos felizes ao reconhecer que tivestes apenas um sonho. O pesadelo da morte, no entanto, prolonga-se muitas vezes por muito tempo,
anos mesmo após o decesso. Ademais, o que torna a situação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se vê algumas vezes mergulhado. É bom aí, né? Eles estão falando exatamente de com que situações se pode deparar, né, no desencarne, no momento do desencarne. Quando se é muito apegado à matéria ou quando se é muito materialista ou ateu, ou enfim, quando não se considera a possibilidade de algo além da morte, né? É interessante que isso meio que vem confirmar aquela coisa da situação espiritual, da crença do espírito, né? Ele acredita no nada após a morte. Quando ele desencarna, ele se crê naquele pesadelo ainda, né? Tentando fugir de alguma coisa, tentando fugir do nada, e ele se vendo no nada, né? Bom, a gente não tem como saber exatamente, né, como é isso, né? O que isso significa? Isso pode ser o estado do espírito. Ele pode estar cercado ali de outros espíritos e ele não vê, não enxerga, como aconteceu com André Luiz, né? Pode ser muitas coisas. A gente pensa no seguinte, que o sofrimento é individual, vai estar ligado à condição do espírito, né? Isso é um fato. Está ligado à condição do espírito. Vamos lá, Nilo, eu vou fazer 7 e 8 para a gente andar um pouco mais. O Senhor disse que não mais enxergava no momento da morte, mas que pressentia. Compreende-se que não mais visse com o corpo. No entanto, antes que a vida se extinguisse, já podia entrever a claridade do mundo espiritual? É como vos disse anteriormente, o instante da morte dá clarividência ao espírito. Os olhos não mais veem, mas o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente o mundo desconhecido. E a verdade, despontando de súbito, proporciona-lhe momentaneamente, é certo, ou uma alegria profunda, ou uma aflição indescritível, conforme o estado de sua consciência e a recordação de sua vida passada. E aí tem mais uma notinha interessante. O espírito tem sensações morais felizes ou infelizes de acordo com o seu grau evolutivo. Quanto às percepções, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e restritas à percepção das coisas materiais. Já pelo senso espiritual, eles estão generalizados. O espírito vê, entende e sente por todo o seu ser, o que está na esfera da irradiação de seu fluido perispiritual. Essa é um dado que está aqui na Gênesis, mesmo no capítulo 14, item 22. Essa é mais uma nota do editor. Seguindo ainda o item 7, trata-se do instante que precede aquele em que o espírito perde a consciência, o que explica o uso do termo momentaneamente, pois as mesmas impressões agradáveis ou dolorosas persistem após o despertar. E no item 8, poderia dizer-nos o que o impressionou e o que viu no instante em que seus olhos se abriram para a luz? Poderia também descrever-nos, se possível, o aspecto das coisas com que deparou? Diz Samson, quando pude voltar a mim e ver o que se encontrava diante de meus olhos, estava como que ofuscado, sem poder compreender bem, pois a lucidez não retorna de imediato. Mas Deus, dando-me uma prova memorável de sua bondade, permitiu que eu recuperasse minhas faculdades. Vi-me rodeado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos vêm assistir estavam a meu redor sorrindo. Uma alegria sem par os animava e eu mesmo, forte e bem disposto, podia sem esforço transportar-me através do espaço.
o que vi não tem nome na linguagem humana. Voltarei, no entanto, para falar-vos mais amplamente de todas as minhas alegrias, mas sem ultrapassar o limite estipulado por Deus. Sabei que a felicidade, tal como a compreendeis entre vós, é uma ficção. Viveis sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e estareis preparados para impressões que vossos maiores poetas não saberiam descrever. E aí Kardec fala, né, os contos de fada são seguramente cheios de coisas absurdas, mas não representariam eles, em certos aspectos, a descrição do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do senhor Sanson não se assemelha àquele de um homem que, adormecido em uma pobre e escura choupana, despertasse em esplêndido palácio no meio de uma corte brilhante? Aqui está falando exatamente da dificuldade, né, de traduzir para a linguagem terrena, material, do mundo material, o que acontece no plano espiritual. São realidades distintas, né? O mundo espiritual, o corpo material, ele é grosso, denso, pesado. Nós temos um órgão para cada sentido, né? No corpo físico, ele está separado, né? A visão está nos olhos, a audição nos ouvidos, o paladar na boca, o tato pelo corpo, enfim, né? Agora, no espírito, isso se dá simultaneamente pelo corpo todo, pelo espírito, pelo perispírito inteiro. Né? Não é localizado, isso é difícil de explicar. Né? A percepção é como um insight. Quem já teve um insight, assim, está pensando em alguma coisa e de repente vem uma clareza, entendi esse negócio, já sei como é que é essa coisa, assim, é uma percepção que se faz, né? Eu acredito que seja mal comparando uma coisa desse tipo. A visão espiritual é uma visão com a alma, é uma visão de percepção, né? E não algo sentido ali especificamente no órgão, né? E ele coloca aqui, que eu acho muito importante isso aqui, sabei que a felicidade, tal como a compreendeis entre vós, é uma ficção. A nossa felicidade é abastança, prazeres, né? Ou seja, não passar nenhuma dificuldade material e tal, ter coisas, né? Mas ele fala, vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e estareis preparados para impressões que vossos maiores poetas não saberiam descrever. Ou seja, ele está dizendo que aqui na Terra, tudo isso é para nos ensinar o amor ao próximo, é para nós desenvolvermos o valor e a importância de nos darmos bem com o próximo, de compreendermos a situação deles, de buscarmos a harmonia. É claro que a gente não vai sair por aí, né, fazendo coisas impossíveis. Tem pessoas que a gente não consegue nem chegar perto, né? Exato. São coisas, não é, a gente não está falando de uma aquela coisinha de ficçãozinha, sair por aí. Não é isso, mas é a gente estar preocupado em não causar mal a ninguém, em não ultrapassar os limites da caridade, do respeito, do amor ao próximo, ainda que o outro ainda não tenha ainda a condição de compreender. Se você entende, faça você a sua parte. Que no final das contas, eu li uma vez isso, achei ótimo. No final das contas, não é entre você e os outros, é sempre entre você e Deus. Acabou, é a nossa consciência. O outro pode não entender, pode não dar valor, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que eu faço. E isso basta. E é isso que vai me deixar, quando eu desencarnar, chegar do lado de lá, a gente aponta para cima, né? Porque é nosso chegar hábito. do lado de lá, mais à frente um pouco, né? É a minha condição espiritual, é que minha consciência vai dizer onde se eu vou me sentir bem ou se eu vou me sentir envergonhado, me sentir mal. É isso, trata-se disso, né? Nilo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer aos companheiros que tem o item 3 com outras perguntas, mas nós vamos saltar direto para aquela parte final, para a gente não perder isso, que a nossa hora vai chegando. E aí nós vamos tratar de um trecho disso que é muito importante, que é uma mensagem que é dada em função de todo esse encontro, dessa discussão, desse estudo feito por Kardec, essas instruções de Sanson
durante esse período, nessas 3 vezes, Com 3 várias evocações, cartas, né? vários dias, várias Exato, evocações, né? E no exato. final teve essa Essa, mensagem desse essa espírito. mensagem, que é muito linda. É a morte do justo, é o título dessa mensagem. Após a primeira evocação do senhor Sanson, feita na Sociedade de Paris, um espírito transmitiu com o título acima a comunicação a seguir. Então, o título é A Morte do Justo. Fala o espírito, então, assim: a morte deste de que agora vos ocupa foi a de um homem justo, ou seja, acompanhada de calma e de esperança. Assim como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual sucedeu para ele à vida terrestre sem abalos ou rupturas, sendo seu último suspiro exalado num hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos os que assim atravessam essa difícil passagem! Quão poucos, após as euforias e os desenganos da vida, percebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como um homem saudável que sofre uma mutilação após ser baleado, ainda sente a dor no membro que lhe foi amputado, a alma do homem que morre desprovido de fé ou esperança dilacera-se e estertora ao separar-se do corpo, precipitando-se inconsciente de si mesmo no espaço. Rogai por essas almas perturbadas. Rogai por todo aquele que sofre a caridade, rogai por todo aquele que sofre. A caridade não está estrita, ou melhor, restrita à humanidade visível. Ela também socorre e consola os seres que povoam o espaço. Tendes a prova tocante disso na tão inesperada conversão daquele espírito que se sensibilizou com preces espíritas feitas junto ao túmulo deste homem de bem, que fazeis bem em interrogar, pois que ele deseja fazer-vos progredir no caminho do bem. O amor não tem limites. Preenche o espaço, dando e recebendo ininterruptamente suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. Seu limite parece confundir-se com o céu e o espírito deslumbra-se com o magnífico espetáculo dessas duas vastidões. Assim é o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço. Ele deve reunir a todos, encarnados e desencarnados, na mesma comunhão de caridade, operando a admirável fusão do que é finito e do que é eterno. E a mensagem é do espírito Georges, que é uma coisa lindíssima. Eu vou deixar os comentários do Nilo. Isso aqui merece... Não, por favor, vamos comentar, Vamos né? juntos? Quer dizer, olha essa mensagem que fala, né? Que traz para a gente, vamos dizer assim, a prioridade no mundo espiritual. Aqui no plano material, a gente tem muitas prioridades, que a gente tem que sobreviver, tem que manter o corpo, tem que fazer muitas coisas, né? Um trabalho e tal, a gente tem muitas prioridades. Mas aqui ele destaca para a vida espiritual, a prioridade é o amor, é sermos capazes de ver no outro uma pessoa tão importante como nós, um espírito tão importante como nós. E a gente tende aqui no mundo material a categorizar as pessoas, né? A dar graus de importância às pessoas, de acordo com a sua posição social, de acordo com a sua função na sociedade, enfim. Mas a gente costuma fazer isso, separar as pessoas em classes, em grupos, em importâncias diferentes, mas a mensagem é essa, é começarmos a entender que todos somos da humanidade, todos somos irmãos, né? É claro que existem diferenças aqui na matéria, existem funções diferentes, existem espíritos né, realizando trabalhos, funções e aprendizados diferentes, mas nem por isso vamos desprezá-los ou desrespeitá-los. Uhum. É isso que ele fala aqui.
no final das contas, estamos aqui para aprender a prática do amor, do respeito, né? O amor ao próximo é o quê? É o respeito. É respeitar os direitos dos outros, né? Dizer, o mesmo bem que você quer para você, você entende que o outro também quer para ele. E precisamos nos organizar para que isso se dê em paz, em harmonia, com concórdia, com entendimento, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. E esse finalzinho aqui, né? Ele deve reunir a todos, né? O amor, né? Deve reunir a todos, encarnados e desencarnados, na mesma comunhão de caridade, operando a admirável fusão do que é finito e do que é eterno. Ou seja, o que é finito é a matéria, o que é eterno é a vida espiritual. Então, a fusão disso é o quê? É estarmos aqui vivendo o amor já enquanto encarnados, né? Vivendo, trazendo essa lógica para cá do amor ao próximo. Podemos viver em comunhão com o plano espiritual, com essa realidade, que é a proposta para o mundo regenerado, né? Esse início de entendimento nesse sentido, onde não haverá ninguém passando agruras, dificuldades como a gente vê hoje, né? Passando necessidade, passando fome, e uma criança descalça na rua pedindo dinheiro. Quer dizer, precisamos superar essas diferenças, né? Como se diz, essa indiferença nossa. Eu gosto disso porque ele deve reunir a todos encarnados e desencarnados. Eu vou chamar a atenção para a ordem disso, né? Encarnados e desencarnados. Não é só o desencarnado, porque a gente também vira espírita e fica só preocupado com o desencarnado. Olha, tem gente vivendo aqui ao meu lado. Tem gente do teu lado precisando comer, beber. Né? São espíritos, então, né? Estão encarnados. Senão a gente fica só não é não, era só encarnados e desencarnados. Né? A gente tem que... Essa interação, ele está falando dessa interação. Né? Então, é bem legal. Enfim. Essa consciência, né, Arlindo? A consciência de que somos espíritos. Estamos aqui com um propósito, e o propósito, como ele falou ali, é Deus. Exato. Né? O futuro nosso é Deus, né? E precisamos começar a entender isso, trazer para cá essa consciência espiritual do amor ao próximo, que é o que vai nortear o mundo regenerado. Exato. O que vai fazer diferença é isso. É isso. Nada mais. Bom, nós vamos ter que parar, infelizmente, acabou. Oh, meu Deus, chegamos ao fim. Às vezes fica com vontade de não parar, mas não tem jeito. Enfim, Nilo, fica à vontade para as suas despedidas, porque... realmente... mais uma vez, né, a gente pode ficar falando, cada página dessa, cada frase dá ensejo a muitas reflexões, né? Mas eu espero que a gente tenha conseguido trazer informações relevantes para a gente refletir, né? Para os companheiros, assim como nós, podermos refletir também nessas lições, e estendermos, ampliarmos o nosso entendimento do papel da doutrina espírita, desse recado do mundo espiritual para nós, né? O que nos cabe fazer a partir daí, quando a gente entra em contato com a doutrina espírita, o que isso pode significar na nossa vida. A ideia, eu acho que é essa, e vamos estudando, continuaremos estudando. Uma boa noite a todos, uma boa noite, Arlindo, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a você, meu amigo. Muito obrigado por estar aí com a gente sempre que necessário. Obrigado, amigos e amigas de casa. Espero que esse encontro de hoje jogue muitos macaquinhos no sótão das pessoas todas, né? Que é bom pensar nisso, nós gostamos de pensar nisso. A doutrina espírita é incomodativa, realmente ela não é nada acomodativa. Então, a ideia é trazer isso para mexer mesmo com a gente, pensar nisso. Nós agradecemos imensamente, esperamos ter conseguido mexer um pouco aí com as suas ideias. Um beijo no coração de todos. Nilo, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Uma boa noite a todos. Obrigado, Helena. Boa noite. Muita paz, amigos.